Começar para quem chegou atrasado, repetir, nossas aulas não pararão. Primeiro, paralisação não existe, paralisação de professores aqui não existe, e mesmo havendo greve, se essa sala estiver aberta, teremos aula aqui, se não estiver aberta, procuraremos outras salas, e se tudo der errado, a última trincheira serão os vídeos no YouTube. Não, normalmente aqui a matemática, então, não para, às vezes tal, para, sim. Mas a minha proposta é, de qualquer maneira, mesmo que seja greve, a gente faça a greve de ocupação e uma das coisas, uma das atividades da greve é a gente continuar fazendo matemática, que é o que a gente faz. Bom, retomando da nossa última aula, então nós temos um teorema se em algum sistema de coordenadas do plano C aqui, claro, A, B, C, D, E e F são números reais, não todos números. C é uma cônica. Nós começamos com equações específicas para elipse, parábola e hipérbole. Depois nós, num sistema de coordenadas, um sistema canônico, supondo que a equação era essa, nós conseguimos trazer uma mudança de coordenadas ainda com base ortonormal para alguma equação conhecida, que eventualmente, vamos dizer, podia não ser elipse, parábola e hipérbole, mas dava um caso degenerado, reta, par de retas, coisas assim. Depois nós estendemos isso, porque nós vimos que se um conjunto é dado num sistema de coordenadas por uma equação de segundo grau, então, em qualquer outro sistema de coordenadas, também vai ser dado por uma equação de segundo grau. Então, vamos dizer, se você, num sistema, mesmo que não seja de base ortonormal, a equação for assim, então, num sistema de base ortonormal, a equação será assim também do segundo grau. Como nós provamos que, nesse caso, o conjunto C representa uma cônica, então está feito. Tá? Agora, bom, depois nós vimos um outro resultado, né, que a imagem de uma cônica por uma transformação linear é uma cônica. Se a transformação é bijetiva, então é uma cônica de mesma espécie. Não dá para uma bijeção linear transformar uma elipse numa parábola, uma reta num par de retas, coisas assim. Bom, no caso degenerado, sei lá, da transformação levar o plano numa reta, aí você tem alguns casos de cônicas degeneradas que podem ser interessantes. Mas agora eu queria lidar com o primeiro resultado, que tem a ver com a vista em perspectiva.
Então, temos assim, né, um quadro, um ponto, que é zero fora do quadro, que é um olho. O nosso olho olha para frente, mas olha para trás também. E aí você tem em algum lugar do espaço uma cônica. E aí você vê a vista em perspectiva dessa cônica. Aí o que eu comecei a esboçar na aula passada é que a vista em perspectiva de uma cônica, essencialmente, é uma cônica. É uma coisa de que pode faltar 2 pontos. Então eu queria começar, antes de provar qualquer coisa, começar a olhar algumas coisas. Tem um caso degenerado que é o seguinte, olha, imagina você está olhando o quadro e aí tem uma cônica que está no plano que passa pelo seu olho. Então, se você olhar para a cônica, se ela está no plano que passa pelo seu olho, esse plano todo vai se projetar numa reta aqui. Então, a situação seria mais ou menos assim, né? Seu olho está aqui em P0, o plano alfa está aqui, e digamos que esse aqui é o plano determinado pelo P0 e pela cônica. Todos estão no mesmo plano. Então pode acontecer coisa assim, por exemplo, se você tiver uma elipse aqui, você olha para essa elipse e ela vai dar um segmento de reta. Claro, né? Pode acontecer, sei lá, coisas como também, você olha para uma hipérbole. Vamos deixar a hipérbole para depois. Vamos pegar o caso simples de um círculo. O que pode acontecer com um círculo? Então, um círculo, você pode olhar assim e ele vai dar um segmento de reta. Agora, repara que, paralelo a essa reta, tem o plano alfa zero. Alfa aqui é o plano do quadro, mas nós estamos considerando só o plano ponto P0 da cônica. Então aqui tem uma reta. Se esse círculo, por exemplo, tangenciar aqui essa reta, repara, você começa a olhar, tem esse ponto que vem aqui, os outros para cá, e você vai ter toda essa semi-reta. Você pode olhar para um círculo, se estiver no plano do seu olho, se ele tiver, você olha lá para a parede, bota uma reta passando aqui, um círculo assim, que tangencia essa reta aqui. Então pode dar semi-reta. Se ele tangenciar aqui, ó, ele tangencia aqui assim, aí ó, você olha e olha para cá também e dá a reta toda. Isso pode acontecer. Também pode acontecer estou dando aula. Então, pode acontecer também alguma coisa assim. Agora, imagina que ele não tangenciou, ele passou para cá. Do que ele passou para cá, bom, você vem assim. Aqui está para lá todo mundo. Daqui, ó, essa reta aqui vai encontrar um ponto lá e os aqui vão encontrar pontos mais para lá. Então, ó, desse ponto daqui para lá, você tem toda essa semi-reta. Desse outro ponto, que é o ponto P0, que é o alfa zero, que é o alfa. Desse ponto daqui
você acha um ponto lá e os outros daqui vão mais para longe. Então, você tem um par de semi-retas. Pode acontecer. Bom, também, sei lá, podemos olhar o que aconteceria se você tiver aqui ponto P0, o alfa 0 e o círculo fizer assim. Bom, aí vai dar tudo. Também pode, vamos dizer, pode tangenciar do lado de cá, e aí você vai ter uma semi-reta para lá também. Tangenciar aqui vai dar, de novo, a reta toda, e passando para cá, volta a ser um segmento. Então, a vista assim, no círculo, nessa situação degenerada, pode dar um segmento, pode dar uma semi-reta, pode dar um par de semi-retas, pode dar a reta toda. Agora, imagina o seguinte, né, que você está olhando para lá, aqui é o plano paralelo ao quadro, e você tem um círculo que não está, vamos dizer, o círculo está num plano que não é o plano que passa pelo seu olho. Então vai ter um cone, né? Você vai ter uma espécie, vai ter um cone circular. Assim, está aqui o ponto P0, está aqui o círculo. Você vai ter um cone. Vai estar aqui o cone assim, vai interceptar o plano do quadro. Numa situação simplesinha, vai ser alguma coisa parecida com uma elipse. Mas, imagina, né, que está aqui você está olhando aqui, o plano paralelo ao quadro está assim, e o círculo intercepta esse plano. Porque o que acontece? Tem aqui o ponto de vista. O plano paralelo ao ponto de vista é um plano cego. Quer dizer, nenhum ponto desse plano tem projeção. Você liga e dá uma reta paralela ao plano do quadro. Quando o círculo atravessa esse plano, tem um pedaço na frente e outro atrás, tem dois pontos do círculo que não vão ter projeção. E quando você chega nesses pontos, a projeção está indo para o infinito. Então, você vai ter alguma coisa assim, esquematicamente, você está aqui no P0, o círculo está cortando o plano do quadro, mas ele não está no mesmo plano que P0. Então, esse pedaço daqui vai se projetar em alguma coisa que forma um ramo assim, que vai para o infinito. Aqui e aqui. E o lado de cá vai também se projetar em alguma coisa que tem um infinito. Essa coisa, em termos de cônica, a cônica mais parecida seria uma hipérbole. Se não atravessar, mas ele tangenciar, então você vai ter um ponto perdido. E isso tudo vai ser uma coisa conexa, mas que vai para o infinito. Então você vai ter alguma coisa assim infinita com um ramo só, uma coisa mais parecida que tem uma parábola. Quer dizer que dá para acreditar que você pode olhar para um círculo e ver não só uma elipse, como também uma hipérbole ou uma parábola. Mesmo que você pense assim, mas eu não vejo para trás. Tudo bem, você não vê para trás, mas quando o círculo atravessa aqui, um ramo da hipérbole você vai ver. O outro ficou para trás. Então, a questão agora é, será que realmente a vista em perspectiva de um círculo, de uma cônica em geral, será uma cônica? Esse é o problema que eu quero abordar aqui com as ferramentas que a gente tem. Repara que a situação é mais ou menos a seguinte, né? Você tem aqui um plano, aí nesse plano você tem uma cônica. Imagina que seja tipo um hipérbole. Aí fora do plano,
que é o plano alfa, que você tem um ponto P0. Aí você liga o ponto P0 aos pontos da cônica. Podia até ser um círculo. Mesmo que fosse um círculo, o cone que a gente vai obter não é um cone reto. Sabendo que ele esteja bem colocado, estiver para cá, você tem um círculo, tem um ponto aqui, você liga, faz um cone que não é mais um cone reto. Então, a demonstração que a gente fez, mesmo com o caso sendo um círculo, não vale. Então, você forma aqui um cone. E agora corta por um outro plano. Pega aqui um outro plano, plano beta, corta, vai ter alguma coisa aqui. No texto eu abordei essa questão de duas maneiras. Realmente a minha primeira abordagem é a seguinte, é puramente algébrica. O que a gente pode fazer? A gente aprendeu a lidar com perspectiva. Então a gente pode pegar esse plano aqui, pegar esse ponto aqui, botar um sistema de coordenadas neste plano de cá, bota uma origem, uma base ortonormal aqui, e aí essa curva aqui vai corresponder a uma certa equação. Então aqui você vai ter pontos, digamos aqui, pontos nesse plano. Aqui tem algum sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas aqui, x e y. Aqui você vai ter coordenadas lá, u e v. Então, os pontos daqui são os x e y, tais que ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Tá? A, B, C, D, E, F e C. Então, isso aqui caracterizou a nossa cônica, a nossa hipérbole aqui. Quando você faz a vista em perspectiva, a gente tem uma maneira de achar u e v em função de x e y. Você dá um ponto aqui, você pensa isso aqui no espaço, então bota uma terceira coordenada, pensa aqui um ponto x, y, 0, aí liga o ponto P0 a um ponto da curva, tem aqui um ponto, aqui você tem um ponto P, aqui você tem um ponto P', e aí você obtém as coordenadas u e v do ponto P' em função das coordenadas x e y do ponto P. Mas também você pode fazer o contrário, você pode pegar as coordenadas u e v do ponto P' e obter as coordenadas x e y do ponto P. Então, a ideia aqui é você ter x como função de u e v, y como função de u e v. Uma vez que você tenha isso, você substitui o x como função de u e v aqui, o y como função de u e v aqui, você vai ter uma equação de u e v. Então, uma vez que você sabe determinar x e y em função de u e v, assim como u e v em função de x e y, você pode substituir e obter uma equação de u e v. Se você mostrar que essa equação é uma equação de segundo grau em u e v, você vai mostrar que aqui é uma cônica. É uma conta, faz e tal. A curiosidade é que não é tão simples como no caso linear, porque a vista em perspectiva não é uma função linear. U e v não são funções lineares de x e y. Mas a gente obtém alguma coisa que é linear no denominador e que tem um denominador, quer dizer, fica algo do primeiro grau que vai ter uma interpretação geométrica interessante. Então essa é uma abordagem possível. Porque aqui tem, eu estou olhando do ponto P0. Do ponto P0 tem o plano alfa, eu posso aqui passar um plano alfa 0 paralelo a alfa, e obviamente nenhum ponto do plano alfa 0
pode ser projeção de elementos de alfa. Na verdade, quando, por exemplo, o ponto da hipérbole que vai lá para o infinito, quando você olha para ele de P0, a inclinação da reta vai ficando cada vez, vamos dizer, menor em relação à horizontal, e no infinito a reta é horizontal, pensando nesse plano como horizontal. Então o ponto no infinito da hipérbole vai parar nesse plano alfa zero. E se você está projetando, aqui no plano beta, observa que alfa zero interseção beta tem uma reta aqui. Então, os pontos do plano alfa, que você olha de P0, e que eles estão lá no infinito, quando você projeta em beta, eles vêm parar nessa reta aqui. Então, quer dizer, tem pontos, o ponto que a gente chama de ponto impróprio da hipérbole, o ponto lá na ponta, vão aparecer aqui. Quer dizer, eles vão ter uma vista em perspectiva. Como você olha, quer dizer, quando você olha para o horizonte, né, os pontos de horizonte estão lá no infinito, mas eles aparecem no quadro. Então, existe uma vista em perspectiva de pontos que não existem. Por outro lado, acontece o seguinte, se você pegar um ponto, se você pegar agora um plano aqui, beta zero, paralelo ao plano beta, quando você pegar em P0 uma reta de beta zero, uma reta paralela a beta, ela pode achar um ponto em alfa, mas esse ponto não vai cortar, essa reta não vai cortar beta. Então tem pontos de alfa que não vão ter vista em perspectiva em beta. Esses pontos, onde é que eles estão em alfa? Eles estão na interseção de beta zero com alfa. Então, em princípio, a situação é a seguinte: beta zero interseção alfa tem uma reta. A nossa cônica vai cortar essa reta, provavelmente, em 2 pontos. Então, deve ter 2 pontos da cônica que podem existir, mas que não vão ser enxergados. É como você, sei lá, você faz a vista em perspectiva. Está o quadro lá, você está olhando aqui. Tem o plano aqui, se a cônica, sei lá, se a curva cortar esse plano aqui, o ponto onde ela corta não tem vista em perspectiva. Então, deve ter 2 caras, no caso da hipérbole, 2 caras que existem, mas a vista em perspectiva deles não existe. Por outro lado, tem 2 caras que são os pontos, no caso da hipérbole, lá no infinito, que não existem, mas que vão ter vista em perspectiva. Então, tudo pode acontecer. Pode compensar, sei lá. Tem muito, vamos dizer, tem alguma coisa que pode acontecer aqui, que é justamente a perda de 2 pontos. Então, eu tentei explicar na última aula, eu não vou fazer, embora esteja escrito no texto, eu não vou fazer essa abordagem de fazer as contas aqui, mas é um bom caminho para vocês olharem. Mas eu quero destacar uma outra coisa, voltar a falar o que eu tinha falado da vez passada, por que eventualmente podem sumir 2 pontos. Primeira coisa é a seguinte: você dá um cone, se você inventar uma elipse ou uma hipérbole qualquer, ela é determinada antes de tudo pela excentricidade. Então você pode cortar o cone nesse ponto aqui, e a excentricidade é dada essencialmente, a gente já viu isso, então você tem aqui uma esfera, uma reta aqui. Então esse triângulo aqui, a razão entre este cara e este cara é que diz qual é a excentricidade da cônica. Então aqui é uma elipse, mas você vê que você pode ter qualquer excentricidade. Quando chega na tangência, você tem a excentricidade de uma parábola, e para cá você tem a hipérbole. Então você pode produzir, se você der uma cônica com uma certa excentricidade, se você especificar a excentricidade, você realmente pode produzir no cone uma cônica com aquela excentricidade. Vamos dizer, se a sua cônica, sei lá, uma elipse, uma hipérbole, ficar meio pequenininha, é só você fazer uma mudança
fazer uma motetia, aumentar ou diminuir o cone, a excentricidade será mantida e você terá a sua curva. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte. Imagina que eu tenho aqui um plano e tenho aqui uma cone. Vou imaginar que seja... De novo me quero. Eu posso perfeitamente criar um cone circular reto. Existe um cone circular reto do qual essa hipérbole veio. Quer dizer, eu posso pensar assim, existe no espaço um cone circular reto, tal que essa hipérbole é a interseção desse plano com aquele cone. Então, está aqui, sei lá, não vou desenhar, mas tem aqui um vértice V, e esse vértice é o vértice de um certo cone. Está ruim aqui o meu desenho, mas de um certo cone, tal que essa hipérbole é interseção desse cone com esse plano. Então, se eu ligar os pontos da hipérbole, esquece um pouco aqui, né? Se eu ligar, está aqui o ponto V. Se eu ligar os pontos dessa hipérbole ao ponto V, o que eu tenho? O V é o vértice daquele cone. Agora, qual é a situação original? Tinha aqui o V, aí tem aqui o plano, esse aqui é o plano alfa, esse aqui é o plano alfa, esse aqui é o plano alfa, e a interseção de alfa com esse cone aqui, vamos chamar de K, dá a minha hipérbole. Então, se eu olhar para essa figura e disser, não, eu ligo os pontos da hipérbole a V, o reto. O que eu vou recuperando? Vou recuperando as geratrizes desse cone. Todas? Não, na verdade, todas menos duas. Por quê? Porque o plano alfa passa aqui. Se eu passar um plano paralelo a alfa por V, ele corta esse cone em duas geratrizes, e essas geratrizes com certeza não interceptam o plano alfa. São as únicas geratrizes que não interceptam o plano alfa. Então, o que eu acabo de mostrar é o seguinte, se eu tiver... Pega um cone circular reto, corta ele por um plano, obtém uma hipérbole. Agora, pega essa hipérbole, faz o negócio para trás. Pega os pontos da hipérbole, esquece o cone original, pega os pontos da hipérbole, liga todos por retas ao vértice do cone. Você recupera todo o cone menos um par de retas. Bom, entendido isso, o meu problema agora é o seguinte, eu tenho o V aqui, mas não é o V que eu quero. Eu tenho aqui o ponto P0, porque, repare o seguinte, olha só, ainda continuando nessa linha aqui, eu liguei os pontos da minha hipérbole ao V, obtive o meu cone original menos duas geratrizes. Agora imagina que eu corte esse cone por um plano beta. Quer dizer, significa, eu tenho esse cone aqui, em vez de cortar pelo alfa que estava aqui, eu cortei por um beta aqui. Bom, nesse caso aqui eu tinha uma hipérbole, um vértice aqui, liguei os pontos da hipérbole ao vértice, produzi um cone, que é um cone circular reto, menos um par de retas concorrentes. Agora eu cortei esse cone por um plano beta. Nessa situação assim, o que eu obtenho? Eu obtenho uma elipse, mas não uma elipse inteira, porque faltam dois pontos nela, que são os dois pontos dessas duas geratrizes que eu tinha perdido. Repara que eu já estou mostrando uma coisa seguinte, olha. Imagina então essa situação, você tem um cone circular reto, esse aqui.
Aí cortou por um plano alfa e gerou essa hipérbole. Agora você usa esse ponto, esse verso aqui, como ponto de vista para a sua vista em perspectiva. E um plano beta para ser o plano do quadro da vista em perspectiva. Olha para essa hipérbole. O que você vai ver? Uma elipse menos um par de pontos. Pedaço de cá é um ramo da hipérbole, pedaço de cá é outro ramo da hipérbole. Então, não demonstrei que vale para todo mundo, mas já demonstrei uma coisa que parece meio surpreendente. Quer dizer, você pode olhar para uma hipérbole e ver uma elipse. Claro, se você só pode olhar para frente, você vai ver meia elipse, quer dizer, um arco de elipse. Mas com o seu olho que olha para trás, você vai ver toda a elipse menos 2 pontos. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer se vier uma hipérbole também. Tá? Então, realmente não é nada estapafúrdio a ideia de que você pode olhar, fazer a vista em perspectiva de uma cônica qualquer e obter uma cônica qualquer. Tá? Nesse caso, está demonstrado. Agora, será que se eu olhar para uma cônica, usando essa ideia aqui, será que o que eu vou ver vai ser sempre uma cônica? Vamos... Deixa eu limpar um pouco aqui o meu quadro. A situação é a seguinte, eu tenho aqui um plano alfa. No plano alfa vive uma certa cônica. E aí eu vou pegar um ponto P0 aqui, um plano beta, vou olhar para essa cônica e vou ver o que aparece. Vou ligar os pontos da cônica P0 e vou ver o que aparece cortando em beta. Isso é alguma coisa aqui. Eu digo para vocês que isso o que vai aparecer aqui é uma cônica, eventualmente, com a falta de 2 pontos, no máximo. Pode faltar um, pode não faltar nenhum, pode faltar um e podem faltar 2. Então, qual é o meu caminho? Eu digo que o que eu fiz, que agora já mais ou menos mostra tudo. Eu posso colocar aqui o meu vértice V em algum lugar e dizer o seguinte: se eu, em vez de ligar os pontos da minha cônica, a P0, eu ligar a V, estou ligando aqui, eu tenho aqui um cone circular reto. K. Cone circular reto. E, como eu já salientei, dependendo, se essa curva aqui for uma hipérbole, eu posso ter o cone K menos 2 geratrizes. Se for uma parábola, pode ser o cone menos 1 geratriz. Então, aqui eu vou ter K, na verdade nós vamos ter K menos 0, 1 ou 2 geratrizes. Muito bem, agora eu vou fazer a seguinte coisa, olha só. Eu estou aqui em R3, então pensa o alfa como sendo o chão e eu vou botar mais uma coordenada. Para simplificar a minha vida, eu vou escolher o terceiro eixo ou passando por V ou por P0. Sei lá, digamos que o meu terceiro eixo passe por V. Então aqui eu tenho um sistema de coordenadas que é assim, assim e assim. Muito bem. Esse ponto P0, isso aqui é um vetor
Não tem nenhum problema eu fazer uma escala aqui. Vamos, para simplificar a minha vida, não vou simplificar não. Vou dizer, o V, então, ele é um ponto aqui de coordenadas 0, 0, um certo tamanho de T0. Aqui é o E3, E3, E1, E2. E o P0, então, ele tem coordenadas, sei lá, X0, Y0, Z0. Vamos fazer a seguinte transformação linear. A transformação linear do espaço no espaço, que deixa E1 e E2 parados, ou seja, vai deixar o plano alfa paradinho, e vai levar o V no P0. Vamos fazer a transformação T de R3 em R3, T de E1 igual a E1, T de E2 igual a E2, e T de T0 E3 igual a P0. Tá? Isso aqui significa dizer que T de E3 igual a 1 sobre P0, P0. É claro que eu estou considerando, como eu já abordei antes o caso, em que o ponto de vista está no plano da cônica, o P0 não está no plano da cônica. E aqui também o V não está no plano da cônica, porque ela não é degenerada. Então eu tenho essa transformação. O que essa transformação faz? Ela pega essa cônica que está nesse... Porque todos os pontos do plano alfa ficam parados. Né? Uma transformação de R3 em R3, e tem um plano aqui que fica parado, aí tem um vetor assim que vira um outro assim. Dá uma deformada no espaço. Mas essa cônica aqui está paradinha, no mesmo lugar. E aí este V vem parar aqui no P0. Isso aqui significa, lembrando que isso aqui significa que T de V igual a P0. Bom, mas transformação linear, essa transformação linear aqui é bijetiva, né? Porque E1 e E2 estão parados, o E3 está sendo levado num vetor que não está no plano, uma bijeção bonitinha, então ela leva retas em retas. Como ela leva? Então, se você pegar aqui um ponto da cônica, a reta que liga esse ponto a V é levado na reta que liga a imagem desse ponto à imagem de V. Só que a imagem desse ponto é o próprio ponto. E a imagem de V é o P0. Vai fazer isso. Cada reta ligando essa cônica ao V vai ser levada numa reta ligando o mesmo ponto ao P0. Ou seja, o cone K vai ser transformado num outro cone aqui. Então, T de K igual a C, que é um cone. Quer dizer, é o cone que eu quero, é o cone ligando o P0 à minha cone. Muito bem. E agora, eu quero o quê? Eu quero olhar para C interseção beta. Olha só, esse plano beta, como essa transformação é bijetiva, esse plano beta, ele veio de algum plano também. Porque a transformação linear bijetiva, ela leva também planos e planos. Então tem um plano aqui, existe aqui um plano, sei lá, que vou chamar um plano de... Esse plano aqui, sei lá, beta-linha. Beta-linha é a imagem inversa do plano beta. Ele é um plano.
A interseção dele com o cone K vai ser levada na imagem. Se eu pegar agora aqui, ó, aqui, beta' interseção K é uma cônica. Tá? Porque V é um cone, K é um cone circular reto, de vértice V. Então eu peguei o plano beta, peguei o beta', então eu estou pegando um outro plano e cortando esse cone circular reto. Então aqui tem, sei lá, esse plano aqui tem uma certa cônica, né? C, essa cônica de C aqui. Claro que, repara, C do cone K, mas na verdade, o cone que eu considero, que é ligando P0 aos pontos da hipérbole, faltam duas geratrizes de K talvez. Então, pode ser que nessa cônica faltem 2 pontos. Agora, é só uma observação que é relativamente simples, mas vocês podem pensar. T, se eu pegar a transformação T e olhar como uma aplicação de beta' em beta, ela pega esse plano beta' e leva em beta. T é linear. Então, se eu escolher um sistema de coordenadas certinho aqui em beta', em beta, quer dizer, eu pego um ponto de beta', ponto O' aqui, e tomo ele como origem aqui. E agora eu escrevo meus vetores a partir de O'. O' vai ter uma imagem O. Vai ser a minha origem aqui. Se eu olhar a transformação desse plano, nesse plano, pensando os pontos desse plano como vetores a partir dessa origem O', e olhar para a imagem deles como vetores a partir dessa origem O, essa transformação estará preservando retas, estará levando O' em O, esse aqui é o zero, esse aqui é o zero, essa transformação vai ser linear. Então, eu posso olhar a transformação T de beta' em beta como uma transformação linear. Ponto de exclamação. Por quê? Porque agora C é uma cônica. Bom, queria falar mais uma coisa de cônicas, que é o seguinte, vou partir do teorema do Apolônio. O Apolônio ele define, vamos começar com uma elipse. Uma elipse assim, e o Apolônio ele define o que é um diâmetro da elipse. Bom, um diâmetro deve ser alguma coisa passando pelo centro da elipse. Mas ele tem uma ideia muito legal, que é o seguinte, o diâmetro associado a uma certa direção. Pega uma reta aqui assim, e aí você vai tirando paralelas a ela, e pega os pontos médios desses segmentos. No que você pega os pontos médios desses segmentos, você tem um segmento de reta. E, na verdade, dá para a gente demonstrar simplesmente com as contas. Você pega uma cônica, em geral, pega uma cônica, uma elipse, parábola e hipérbole. E aí pega um feixe de retas paralelas e pega os pontos de interseção, os pares de pontos de interseção, pega os pontos médios. Se você ligar, sempre dá. Eles são todos sobre uma mesma reta. Eu vou economizar, não vou fazer isso, vou deixar para vocês verificarem isso. Mas é uma coisa puramente
algébrica. Né? Talvez uma maneira, vou fazer no caso da elipse, eu vou fazer de uma maneira simples. Olha só, isso aqui, quero saber se esses caras estão todos, né? Eu peguei, então tenho aqui, recomeçando, né? Pega aqui uma elipse, pega uma direção e aí vai tirando paralelas e aí pega os pontos médios dessas paralelas e eu digo que dá eles estão todos sobre uma reta. Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer uma transformação linear que pega essa elipse e faz ela virar um círculo. Essa transformação linear que faz a elipse virar um círculo, ela faz essa reta aqui virar alguma reta, porque transformações lineares levam retas em retas. E transformações lineares levam retas paralelas em retas paralelas. Então esse feixe de paralelas vira esse feixe de paralelas aqui. Agora, também não vou demonstrar, mas acho que todo mundo vai acreditar que se eu pegar os pontos médios, eu vou ter um diâmetro. Mas como transformações lineares também preservam pontos médios, né? Porque se você tem aqui, ó, um meio de A mais B, ponto médio, nós temos um ponto aqui, um ponto A, ponto B. Bota a origem aqui, você tem esse vetor, então aqui, esse aqui é o A mais B, e esse ponto médio aqui é um meio de A mais um meio de B. Só que T e um meio de A mais B vai ser um meio de T de A mais T de B. Então, transformação linear preserva ponto médio. Então, eu fiz a transformação, cheguei aqui, peguei os pontos médios, deu um diâmetro. Quando eu fizer a inversa, para voltar, eu vou achar os pontos médios aqui. Como centro do círculo da elipse, eu vou ter um segmento assim. Tá. Muito bem. Aí o Apolônio ainda teve a seguinte ideia. Agora você pega a direção, então aqui você tem, essa direção tem esse diâmetro. Vou desenhar ele aqui em amarelo. Agora você pega essa direção e faz a mesma coisa. E pega os pontos médios. Aí você vai ter um diâmetro aqui, que ele chama de diâmetro conjugado. Você primeiro pegou essas paralelas, cortou a elipse, pegou os pontos médios de cada segmento, obteve um segmento aqui que é um diâmetro. Agora pega esse cara daqui, usa esse como direção, pega as retas paralelas a ele, vai obtendo pares de pontos aqui, pega os pontos médios, aí você tem um outro diâmetro. Esses dois diâmetros, o Apolônio chama de diâmetros conjugados. Bom, o que acontece com a nossa transformação linear aqui? Ela pegou essa elipse e transformou nesse círculo. A primeira reta virou uma reta assim. O diâmetro associado a ela, claro, é perpendicular a ela. Aí você pega o diâmetro associado a essa daqui, nas paralelas a essa daqui, e você vai ter um outro diâmetro que corta aqui no ângulo reto. Paralela a essa. Claro que a mesma transformação linear que traz esse fecho de paralelas aqui, vai trazer esse fecho de paralelas aqui. Muito bem. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa
que deve ser óbvia para nós. Se eu pegar agora um quadrado, aqui assim, repara que eu vou saindo aqui, a ideia de tangência mesmo que a gente aprendeu em cálculo, né? Você pega dois pontos vai fechando esse aqui, então aqui sai, a tangente aqui é paralela a essa, né? Você vem uma tangente aqui, paralela a essa direção, que é outra tangente, aqui assim. Aqui, se você tirar a tangente nesse ponto, é assim. Ora, mas a minha transformação linear, no caso a inversa, trouxe esse quadrado nesse cara aqui. Então, primeiro, esse cara é um paralelogramo. Segundo, a área dele é o módulo do determinante da transformação linear vezes a área desse quadrado. Só que a área desse quadrado é 2R, 2R, 4R2, ele não depende da posição. Então significa que se você pegar na elipse, fizer outro par de diâmetros conjugados, digamos que você obteve duas direções conjugadas e tal, obteve diâmetros e no fim obteve, sei lá, essa coisa assim, aí teve aqui o diâmetro conjugado, passou a tangente aqui, passou a tangente feito aqui, né? Aí você vê outro paralelogramo. A área dele, a área do amarelo e do laranja são iguais. Porque esse paralelogramo laranja vai dar aqui um quadrado igualzinho. Então, repara que a gente está usando agora aqui uma transformação linear. O fato de que transformação linear, quer dizer, a razão entre áreas de figuras, uma transformação linear, a área da imagem, a área original, para qualquer figura é a mesma, a razão entre elas, se você tem a transformação linear. Estamos demonstrando um teorema que o Apolônio certamente suou a camisa para demonstrar no seu tempo. Quanto tempo ele viveu? Uns 2000 anos. Só o maior matemático do mundo era capaz de entender isso. Agora a gente, no primeiro período da universidade, consegue aprender. Mas ainda tem mais. A gente pode fazer uma coisa semelhante para hipérboles. Para hipérboles é um pouquinho mais chato, que é o seguinte: uma hipérbole, se você pegar assim, x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1, ela vai ter um par de assíntotas que são assim. Aqui vamos dizer que aqui seja o A, então aqui são os vértices, e aí a sua hipérbole vai fazer uma coisa assim. Então aqui é o menos A0, aqui é o A0. E aí esse tamanho daqui, mas esse tamanho aqui é o B. Esse aqui é o ponto 0B, e esse aqui é o 0 menos B. Você pode fazer aqui uma outra hipérbole que tem as mesmas assíntotas, mas que faz assim. Essa daqui vai ter a equação y2 sobre B2 menos x2 sobre A2 igual a 1. A hipérbole laranja é dita hipérbole conjugada, quer dizer, a laranja e a branca são ditas hipérboles conjugadas. E aí, você pode fazer a seguinte brincadeira. Você pega aqui uma direção e vai passando paralelas aqui.
Aí você tem os pontos médios aqui na branca, vão dar alguma coisa. Vamos que estejam aqui assim. E aí, se você ligar os pontos médios, você tem aqui uma certa reta. Então, você tem aqui uma certa reta e esses dois pontos, quer dizer, aqui você tem retas paralelas, aí você pega ponto aqui, pega o ponto médio, aqui, liga outro ponto médio, aí você tem essa semi-reta aqui, do lado de cá você faz a mesma coisa, você tem outra semi-reta, mas elas estão na mesma reta. Esses dois caras são vértices associados a esse diâmetro. Aí você faz a mesma coisa do lado de cá. Então, faz aqui tira paralelas a esse diâmetro e vai fazendo aqui assim. Aí você vai obter pegando os pontos médios, você obtém uma outra reta que vai passar pela origem. E que, vamos dizer, aqui na verdade tem uma semi-reta, aqui tem uma semi-reta, esquece esse pedaço aqui. Esses dois caras são dois vértices. Aí, faça o seguinte, né? Pega uma tangente aqui. Então aqui você tem um feixe de paralelas está vindo assim. Aí você tem uma tangente aqui que vai... Está bem mal desenhado o feixe aqui, né? Pega uma tangente aqui também está péssimo. Na verdade, descer do lado de cá, pega uma tangente aqui, na verdade é assim. E aqui você saiu por cá, também devia ser do outro lado, pega uma tangente, pega outra tangente. Então, você fez aqui um feixe de paralelas, achou um vértice, outro vértice aqui, tangente, tangente. Aí você pega esses dois pontos, pega aqui outro feixe de paralelas, pega do lado de cá, tangente, tangente, você constrói um paralelogramo assim. Aí esse diâmetro e esse diâmetro são ditos conjugados. E o teorema é que a área desse paralelogramo também não depende da direção que você pegar. Quer dizer, aqui é mais elaborado, né? Porque para você construir o diâmetro conjugado, você precisa primeiro botar a hipérbole conjugada, aí provar, esse é o teorema geral de cônicas, né? Se você passar uma reta, um feixe de retas paralelas, for pegando as interseções com a cônica, pegar os pontos médios, isso está sobre uma reta. Mas é uma coisa que você pode fazer com coordenadas. Então você faz isso aqui, pega os pontos médios, acha esse ponto aqui, o outro ponto aqui, liga esses dois, tira uma tangente aqui, uma tangente aqui. Depois faz na direção paralela a esse aqui, faz a mesma coisa, tangente, tangente, você tem um paralelogramo. E aí, o teorema diz o seguinte, esse par de tangentes se encontra aqui numa cinto, está cinto, está cinto, está cinto. Então, esse paralelogramo tem os vértices nas assíntotas e a área dele independe da direção que você pega. E aí, de novo, para demonstrar esse negócio, uma maneira é fazer o seguinte, é converter, dizendo, olha, via uma transformação linear, eu posso converter isso daqui em xy igual a 1, que é essa hipérbole aqui assim. Por que eu vou fazer isso? Porque transformação linear, de novo, preserva paralelismos, transforma a cônica em cônica, preserva paralelismo, preserva ponto médio. Então,
e preserva a tangência. Tudo vai funcionar. Então essa vira essa e a outra aqui vai virar essa daqui, xy igual a menos 1. Aí, se você mostrar, vamos dizer, já sabe que você pegando os diâmetros aqui assim, vai dar os pontos médios estão sobre uma reta e vão passar sobre o centro da cônica, aqui você vai ter uma figura assim. Agora, você faz a mesma coisa para o lado de cá. Vai ter, pegando pontos médios, vai ter uma reta assim. O que vai acontecer? Bom, aí duas estratégias para mostrar. Quer dizer, qual é a estratégia aqui primeiro? Né? Eu estou com uma hipérbole geral, eu transfiro para essa situação aqui. Uma maneira é agora fazer as contas nesse caso. As contas realmente são mais simples. Dá para fazer nesse caso. Outra maneira de pensar é a seguinte: bom, uma vez que eu consiga, já tenha provado antes que realmente são os pontos médios e tudo, é dizer, bom, quando eu fizer esse caso aqui, eu vou ter uma simetria aqui assim. Quer dizer, se eu pegar a tangente, aqui eu vou ter uma simetria assim. E que também eu vou ter a mesma simetria aqui. Se você explorar um pouco mais essa simetria, você teria a mesma simetria aqui. De maneira que você consiga mostrar que isso aqui é um losango. Só usando simetrias. Tem que cuidar dos detalhes. Uma vez que você faça isso, você só tem que calcular a área do losango e ver que ela independa desse ponto aqui. Seria mais ou menos, no final das contas, em algum momento, seria você dizer o seguinte: ó, eu tenho aqui y igual a 1 sobre x, pega um ponto aqui, x, 1 sobre y, pega a tangente e vê o que dá essa área. A área desse bicho aqui. Então, o exercício aqui seria calcular a derivada, fazer a tangente e ver se essa área aqui vai depender realmente do ponto que você pegou. Então, vou deixar isso assim como uma estratégia para o caso da hipérbole, é dizer, primeiro entender a coisa da hipérbole conjugada, esse resultado geral, se você tem uma cônica, seja ela elipse, pode ser também uma parábola, tá? Se você passar um feixe de paralelas e pegar os pontos médios, todos eles vão estar sobre uma mesma reta. Então isso vale para elipse, hipérbole e parábola. Então isso vai permitir que a gente defina o que é o diâmetro de uma elipse ou de uma parábola. No caso da hipérbole, não vai ter diâmetro porque ele não encontra outro ponto. E aí você define diâmetro conjugado. Via transformação linear, você traz o problema para esse par de hipérboles aqui. Aqui, vamos dizer, já está mais ou menos como o lutador de jiu-jitsu no tatame. O lutador de jiu-jitsu leva a luta para o chão e ganha no chão. Então aqui já está, porque as contas são mais fáceis. Eventualmente, eu estou dizendo aqui, tem uma simetria que ainda pode simplificar
um pouco mais as contas e que talvez no fim a coisa toda se resuma a esse probleminha de cálculo aqui. Será que se você tiver y igual a 1 sobre x, você traçando aqui, pegando um ponto, traçando a tangente e olhando para esse triângulo, ele vai ter sempre a mesma área? Se for verdade, nosso teorema, espero que seja. Se estiver dizendo besteira, vai aparecer aqui. Então, eu vou deixar como os detalhes como exercício. Eu estou mais ou menos animado para na próxima aula já... Eu vou refazer algumas coisas de Kronecker, mas vou caminhar na direção do teorema espectral.